Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais, meu nome é Peter Undrum e queremos hoje meditar mais uma vez no segundo estudo dessa sequência a respeito do tema Discernindo os Sinais dos Tempos. Estamos vivendo num tempo que às vezes é chamado de angústia das nações. No estudo anterior, falamos a respeito de um resumo dos tempos finais. Estamos vivendo na época da igreja, vai haver o arrebatamento, vai haver um governo totalitário do anticristo, vai haver a segunda vinda de Cristo junto com a sua igreja, depois o milênio e depois o juízo final, novos céus e nova terra. E a Bíblia nos mostra que o mistério da injustiça já está operando no tempo da igreja, só aguardando que seja tirado aquele que agora o detém. Nós estamos vivendo num tempo que antecede o governo do anticristo e queremos então meditar a respeito desse tempo. O tempo em que o governo do anticristo está sendo preparado. Este governo não vai se instalar automaticamente, nem de uma hora para outra. Isso é um processo que exige preparo, e esse preparo está sendo feito em nossa época, diante de nossos olhos. Por isso devemos pensar um pouquinho mais o que está acontecendo em nossa época. Mistério quer dizer algo oculto. Existe um preparo naturalmente dirigido pelo Satanás para preparar o mundo para um governo mundial. Porém, mesmo nessa época, como vimos no primeiro estudo, Deus é soberano. Ele ainda controla o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Deus estabeleceu o seu conselho, incluindo todas as épocas. Ele disse: o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. E desde o começo já, Deus anunciou as coisas que devem acontecer agora no tempo do fim. Esse plano abrange o mundo inteiro, também o nosso país. Esse é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, diz a Bíblia. E depois, e a sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Aquilo que Deus planejou vai acontecer. Também Daniel já escreveu que é Deus que remove os reis e estabelece reis. Mas em toda essa situação, nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Porém, o diabo está muito furioso, sabendo que tem pouco tempo. Essa referência se refere ao tempo da tribulação, e a Bíblia diz: o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E nessa grande ira, ele pretende destruir as instituições dadas por Deus, e a primeira instituição é a família. Esse é o nosso tema de hoje: como a família está sendo atacada em nossa época. Há muita gente lutando pelo fim da família, colocando a família como sendo um tropeço para um progresso maior da sociedade. Amanda Palha, por exemplo, ela disse: queremos destruir a família, sim. Num vídeo ela fala: cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Exatamente isso que eles querem. Sabemos que a família já foi objeto de ataques desde o começo do comunismo e continua ainda. Partidos de esquerda apoiam o aborto, apoiam todas as iniciativas de casamento fora de padrões bíblicos. Então, enfim, sempre estão apoiando a destruição da família. Tribunais absolvem acusados de sexo com menor, apesar de nova lei. Bem contrário àquilo que a lei determina, frequentemente abusadores sexuais estão sendo postos em liberdade. Eu creio que muitos lembram ainda quando o candidato a presidente Levi
disse no debate que houve, aparelho escritor não reproduz. Isso é verdade? Claro que é um fato científico, mas o LGBT não gostou e ele recebeu uma multa de R$ 25.000, só por falar o fato que é científico, mas não agradou a esses movimentos. A Bíblia diz muito claro que as trevas odeiam a luz e não vêm para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Veja o que aconteceu em Londres. Pastor é preso por pregar que Deus criou apenas 2 sexos. É verdade isso, claro. Criou macho e fêmea. Criou Adão e Eva. Mas ele foi denunciado por esse movimento que se sentiu atingido e ele foi preso por causa disto. A Bíblia mostra que o anticristo não vai ter respeito ao amor das mulheres. Para eles, todo o sistema de satisfação pessoal é biológico e não obedece aos princípios que a palavra de Deus está estabelecendo e que Deus introduziu desde o começo da história da humanidade. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como também aqueles que, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, indo após outra carne, veja, não estão indo para um relacionamento de compromisso, de amor, simplesmente a carne que importa. Não importa se é com homem, com mulher, e muitas vezes até com animal, eles estão indo após outra carne. Sem afeto natural, fala a Bíblia, que vão ser os homens nos tempos finais. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E a vida conjugal em muitas famílias hoje em dia se caracteriza por um relacionamento sem afeto natural, sem compreender realmente as necessidades afetivas de uma mulher. Sem afeto natural denota a pessoa desafeiçoada, tanto no que se refere a amigos e conhecidos, quanto a cônjuge, parentes, pais e filhos. Existem muitas famílias hoje em dia onde o relacionamento é frio, apenas biológico e sem satisfazer as necessidades reais da pessoa. A afetividade e o compromisso são fundamentais para uma vida conjugal abençoada. E quando isso não acontece, o relacionamento acontece apenas a nível animal e não a nível de criaturas de Deus. E isso é fundamental para haver realmente felicidade dentro da vida conjugal. Nas relações conjugais, o afeto é expressado pelos deveres decorrentes do casamento, denominados deveres conjugais, essenciais para a vida em comunhão, e quando não observados, acarretam o abandono afetivo. Em muitos lados existe hoje em dia um abandono afetivo. Mesmo as pesquisas seculares, que nada tem a ver com a verdade bíblica, têm essa conclusão como resultado de sua pesquisa. Relação afetiva é a chave para o prazer sexual, diz pesquisa. Então, um relacionamento íntimo, biológico, não é íntimo, é apenas carnal, indo após outra carne. E a pornografia é a grande destruidora da família hoje em dia. Quantas famílias são destruídas? 40% dos casais, ou quando um deles assiste pornografia, vão ter a separação da sua vida conjugal. Também a infidelidade aumenta 300%, porque não existe um compromisso de amor, de afeto, de lealdade de um para com o outro. É apenas uma satisfação biológica e a pessoa fica viciada. Esse vício é terrível. É mais difícil muitas vezes ajudar uma pessoa viciada em pornografia do que alguém que está viciado em drogas. Esse é o grande mal do século. Inclusive,
no meio daqueles chamados cristãos, muita gente está viciada hoje em dia, e o relacionamento entre homem e mulher é frio, sem afeto natural. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles que, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus está mostrando quais são as consequências quando a pessoa vive nessa promiscuidade. Uniões que são totalmente abomináveis aos olhos de Deus, conforme lemos no livro de Levíticos, capítulo 18. Qualquer pessoa deveria ler esse capítulo para ter uma ideia de como Deus encara essas uniões que são condenadas por Deus. Além da destruição da afeição entre marido e mulher, as pessoas também tentam corromper a herança do Senhor. Os filhos são herança de Deus, mas o inimigo quer atacar justamente essa herança. Essa deputada, Laura, ela declara numa live que está na internet que o objetivo deles é corromper as crianças. E não somente isso, de uma forma bem perversa. Ela sugere começar essa perversão pelas crianças da escola dominical, infiltrando-se, começando com a Bíblia e reinterpretando a Bíblia para corromper as crianças. Sim, os alunos hoje, tanto de escolas públicas como em algumas escolas privadas, estão sendo destruídas por uma ideologia completamente contra a palavra de Deus. Muitas pessoas consideram os filhos como propriedade do Estado, como se o Estado tivesse que determinar a educação e não a família, especialmente não a família cristã. Procuradora diz que crianças não pertencem à família e passa mal ao ser desmascarada pelo Miguel Naguib, quando ele colocou bem claro que a escola deve ser uma escola sem partido. Escola com partido, direitos do professor. Isso é a proposta da esquerda que está querendo dominar o mundo, que está preparando o mundo para o governo do anticristo. Veja aqui algumas cenas. Aqui um casamento, entre aspas, celebrado entre duas meninas, numa escola no Chile. Uma vestida de branco, outra vestida de preto, para simbolizar que um faz o papel masculino e outro papel feminino. Então veja, escola do Chile, casamento entre crianças com um beijo e tudo que simboliza realmente o casamento. Isso é a perversão das crianças já na sua tenra idade. Naturalmente, há muitos cristãos que estão protestando. Menino já nasce menino, menina já nasce menina. Educação com ideologia de gênero é opressão. Realmente é impossível mudar de sexo. Todas as células do corpo de uma mulher têm o código XX. E todas as células do homem têm o código genético XY. Para trocar de sexo, teria que trocar todas as células do corpo, glândulas e tudo teria que ser trocado. É totalmente impossível mudar de sexo de qualquer pessoa que seja. É uma idiotice pensar que podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu. Vejam no Canadá, os pais que não aceitam a orientação sexual dos filhos, que se opõem e criticam a comunidade LGBT, podem cometer abuso infantil. Se os pais cometerem abuso infantil por não aceitar de todo o coração a opção de gênero de seus filhos, então eles podem ser removidos desse ambiente e colocados sob proteção, onde esse abuso não ocorre. Então, dizem eles que tem que aceitar de todo o coração. Como é que um pai vai aceitar que o menino de repente seja tratado como menina?
e vice-versa. Isso não é concebível, não é possível. Mas as autoridades querem ter o poder de determinar o que as crianças podem ser e o que elas não podem ser. Ideologia do gênero, isso aqui numa escola na Suécia. Escola maternal na Suécia proíbe que crianças sejam tratadas como meninos e meninas. Então, a explicação. Os professores e funcionários da escola maternal e galia evitam usar palavras como ele e ela e, em vez disso, se dirigem aos mais de 30 meninos e meninas de idades variadas entre 1 e 6 anos como amigos. Quer dizer, não pode mais ser ele nem ela, porque ensinam eles que a pessoa pode escolher o sexo que quer ser. Deixar bem claro aqui, não estamos pregando ódio contra ninguém, mas estamos ensinando a verdade conforme a palavra de Deus está ensinando. E devemos seguir aquilo que a palavra ensina. Além disso, o índice de abortos é assustador no mundo todo. Em torno de 60 milhões de abortos por ano no mundo. Isso naturalmente reduz a população do mundo, mas por outro lado é um genocídio tremendo, terrível que está acontecendo. Uma criança é considerada como uma pessoa desde a união de duas células masculina e feminina. De lá já é uma pessoa, conforme Salmo 139, verso 16. Quando não tinha nem uma forma ainda, mas eles matam as crianças e perseguem aquelas entidades pró-vida que defendem que não deve haver prática de aborto. Além disso, em muitos lugares, as crianças já são tiradas da guarda dos pais quando os pais são cristãos. Veja essa cena na Noruega. Pais perdem guarda dos filhos por serem muito cristãos. Pátria Educadora, na Noruega. Acusado de radicalismo e doutrinação cristã, Ruth e Marcius Bornario foram afastados de seus 5 filhos pelo Departamento de Proteção da Infância. A diretora chamou Barney Bennett, expressando preocupações. As meninas contaram-lhe que está sendo disciplinada em casa. Na sua mensagem, ela também disse que os pais são fiéis cristãos, muito cristãos, e que a avó tem uma forte convicção de que Deus castiga o pecado e de que, na opinião dela, cria uma inabilidade nas crianças. De acordo com a declaração da diretora, os tios e tias das meninas compartilham da mesma crença. Então veja até que ponto seja. A pessoa não pode mais pregar a doutrina cristã, bíblica, de Deus para seus próprios filhos, senão eles podem ser tirados da guarda dos pais. A Bíblia fala: e olhei, eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4 parte da terra com espada e com fome, com peste e com a fera da terra. Apocalipse 6:8. Eles pretendem reduzir a população do mundo e Deus vai autorizar o homem a agir dentro dos seus planos perversos por causa da pecaminosidade do homem. Então temos que pensar naturalmente em medida de proteção para a família. Eu quero citar 5 medidas que são indispensáveis para uma família se manter no caminho realmente cristão. Em primeiro lugar, nós devemos fazer com que o lar seja o lugar mais agradável do mundo. Se as crianças vão ver o lar como um lugar de hostilidade, de briga, elas facilmente poderão ser, depois na adolescência, ser encaminhados para a perversidade. Por outro lado,
Seus filhos realmente gostam da família, têm amor pela família, são acolhidos, são compreendidos, então eles vão compreender, não existe nada melhor do que a casa dos pais. Isto é fundamental. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e administração do Senhor. Então devemos ensiná-lo na doutrina bíblica e cuidar para não provocar a ira, um comportamento justo. E quando nós erramos, devemos pedir perdão para os filhos também. Mas os filhos devem ver em nós pessoas que realmente amam ao Senhor e amam a família. É fundamental que a família tenha o seu culto doméstico. Estudar a Bíblia com os filhos é indispensável para formar um lar onde as crianças realmente aprendem os princípios bíblicos e vão se sentir realmente amparados pelos pais e pela família. Nunca devemos deixar de cultivar o culto doméstico com a família toda. Devemos mostrar que a igreja é um local onde a família de Deus se reúne e que é muito importante participar. Pais, não faltem nas reuniões da igreja. Se você falta sem motivo justo, os filhos vão aprender, bom, a igreja vai quando gosta, quando não gosta não vai, quando o tempo está bom a gente vai, se está chovendo a gente não vai, quando a gente está cansado não vai, e quando está disposto vai não. Os pais devem mostrar para os filhos que a igreja tem prioridade na nossa vida. Não abandoneis a vossa congregação, não deixando a nossa congregação como a costume de alguns, antes amostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto veres que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Como é bonito ver uma família inteira entrar para a reunião da igreja, participar com alegria, poder cultuar o nome de Deus e sentir realmente a paz de Deus no coração. E outro aspecto que é muito importante, a pessoa valoriza aquilo em que investe. E a Bíblia diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É importante ensinar desde a infância, quando a criança recebe a sua mesada, olha, separe uma parte, ou separe 10% para dar na obra de Deus. Isso vai ajudar ela a valorizar e vai aprender, eu tenho um tesouro no céu. E no dia quando eu vou para o lar celestial, eu sei que vou receber a minha recompensa. Eu não estou aqui pregando a verdade da prosperidade, nem estou apoiando aqueles chamados missionários que ficam explorando a fé dos fiéis para ganhar dinheiro. Mas estou falando sobre uma contribuição justa na obra de Deus, valorizando aquilo que Deus nos tem dado na nossa vida. No nosso próximo estudo, queremos falar sobre como está sendo formada a religião do anticristo. Cristo tem a sua igreja e Satanás e o anticristo vão ter a sua meretriz. Como é que essa religião está sendo formada? Vamos ver então detalhes a esse respeito no nosso próximo estudo. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e que Deus possa nos abençoar ricamente para que nesse tempo de iniquidade possamos ser uma luz neste mundo perverso. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.